Até quando será sustentável manter Fernando Diniz, mesmo sem resultados? Rapaziada, essa é a pergunta do vídeo de hoje. Já chega aí deixando seu like, se inscrevendo no canal e compartilhando com aquele seu amigo que gosta de futebol, beleza? Bom, sem muito tempo a perder, vamos falar do Vasco, vamos falar da situação que envolve o Vasco, vamos falar um pouco sobre o jogo de ontem também, que eu acho que dá uma contextualizada legal do que é o trabalho do Fernando Diniz até aqui. Muita gente me para na rua e fala, pô, o Vasco com o Diniz joga melhor. E eu sempre falo, joga melhor como? Olhando para o lado ofensivo, sim, o Vasco cria mais, tem mais chances de gol, faz gols, inclusive, né? Ontem fez 2, acabou perdendo o jogo, mas eu acho que o jogo de ontem ele escancara uma coisa que eu sempre falo. O futebol tem dois lados do campo, gente. Tem a parte ofensiva, que é a parte que você mais gosta de ver, que é a parte que o torcedor gosta mais de assistir, obviamente, mas tem a parte defensiva. E o time do Vasco, defensivamente com o Diniz, é péssimo. Ah, mas as peças não são não são boas. Mas o time piorou defensivamente com o Diniz, isso é fato. Todo mundo concorda com isso, né? O Vasco cede mais finalização, cede mais grande chance, sofre mais gols. Em compensação, ofensivamente, o time com o Diniz também é melhor. Cria mais chances, desperdiça muitas delas, é verdade, mas cria mais chances e tem mais volume de jogo. Mas até que ponto vale a pena ter um treinador que joga bem, mas não vence? Assim, o resultado de 6-0 contra o Santos foi uma anomalia do futebol, tá? Aquilo ali é uma anomalia. O Vasco jogou bem, fato. Mas não jogou para 6-0. Depois que o Santos apaga e o Vasco faz o segundo, terceiro, quarto, quinto, aquela sequência de gols, aí sim, de fato, poderia ter sido até mais, poderia ter saído até o sétimo. Mas é que o Santos apagou ali, é uma anomalia do futebol. Aquilo ali para acontecer é muito difícil. Mesmo que o adversário seja infinitamente inferior a você, é muito difícil ter um 6-0 no futebol. Aquilo ali é uma anomalia. Fora isso, o Vasco voltou e pegou o Juventude, perdeu os 2-0, competindo muito mal, competindo porcamente fora de casa, e ontem perdeu dentro de casa, dentro do São Januário, que pontos que você não pode desperdiçar para o Corinthians ali, que é um rival direto na parte de baixo da tabela. E o primeiro gol escancara o que eu falo da parte defensiva do jogo do Vasco. Cara, o Bidu cruza sozinho. Primeiro ele recebe um lançamento sozinho, cruza sozinho, e o Maicon aparece sozinho dentro da área para fazer o gol. Que é escancar o trabalho do Diniz. Ele tem dificuldade de montar defesas. E ele tem dificuldade de vencer em jogos do Campeonato Brasileiro desde 2024. Não pode ser coincidência, gente. Não pode ser coincidência. Cara, o Diniz, ele é um dos piores técnicos em porcentagem de pontos de 2024 para cá. 2024 para cá, juntando o trabalho dele no Fluminense, o trabalho dele no Vasco e no Cruzeiro, anterior, em 2024 também, ele tem 34 jogos do Campeonato Brasileiro, 6 vitórias, 9 empates e 19 derrotas, o que dá 27 pontos. É uma média de pontos inferior a um ponto por jogo. Tá? No trabalho dele no Vasco apenas, restringido só ao Vasco, são 13 jogos do Campeonato Brasileiro, 3 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. Dá 12 pontos, né, em 13 jogos, ou seja, uma média aí de quase um ponto por jogo, ainda inferior, mas basicamente um ponto por jogo. Vamos pegar a tabela? O Vasco tem 19 pontos. Faltam 18 rodadas para o Vasco. Né? Se o Vasco fizer um ponto por jogo, que é a média do Diniz, vai estar rebaixado. O Vasco está rebaixado. Se fizer 18 pontos até o final do campeonato, vai estar rebaixado. Questão de matemática mesmo, não salva. Apesar de eu achar que rebaixamento esse ano vai ser abaixo de 45, bem abaixo, tá? Eu acho que 42, 43 vai salvar. Não salva. Um ponto por jogo não salva. E aí a sequência, porque a pergunta é, até quando é saudável manter o Diniz? Até quando? Eu, para mim, particularmente, ainda não demitiria agora, tá? Tem mais 2 jogos. Daria mais esses 2 jogos ao Diniz. Talvez um só, tá? Mas daria 2 jogos. Que é Sport fora e Ceará em casa. No meio disso tem Copa do Brasil. O Vasco joga na quarta-feira. Mas eu não estou nem pensando em Copa do Brasil, porque eu acho que o pensamento do Vasco hoje não pode ser olhar para a Copa do Brasil. A prioridade tem que ser escapar do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Vasco não pode cair em hipótese alguma, gente. Está cada vez mais difícil de voltar. O Vasco não pode ser rebaixado. É assim, ser rebaixado para o Vasco, assim, além de ser, claro, um trauma para o torcedor, mas não é assim, caiu, vai voltar ano que vem. Não tá assim. A vida do CAP na Série B vocês estão vendo. Então, assim, esses 2 jogos o Vasco precisa ganhar os 2, tá? O Sport fora. Parece um jogo fácil, mas não é. O Sport tem melhorado, tem conseguido resultados melhores, muitos empates, é verdade, mas venceu a primeira fora de casa também contra o Grêmio. É um time que não perde a 5 jogos, vai pegar o Palmeiras hoje, deve ser derrotado, mas não perde a 5 jogos. Então, na teoria, é um jogo fácil. Mas é um jogo que você entra com a pressão e obrigação de vencer, porque é jogo que, para você escapar do rebaixamento, você não pode perder ponto ali. E o Ceará em casa, o Ceará dentro do São Januário, o Ceará vive um bom momento, tá? Vive um bom momento, empatou com o Grêmio fora. O Ceará é um time que tem pontuado fora de casa com uma certa regularidade. E aí é um perigo, porque o Vasco precisa vencer 2 jogos seguidos no Campeonato Brasileiro. Você lembra qual foi a última vez que o Vasco venceu 2 jogos seguidos no Campeonato Brasileiro? Não foi com o Diniz, não foi com o Carille, foi ano passado. Nas últimas 2 rodadas do Campeonato Brasileiro do ano passado, contra o Atlético Mineiro e Cuiabá. As últimas 2 rodadas. Fora isso, o Vasco não venceu 2 jogos seguidos. O Vasco não vence 2 jogos seguidos, então, no Campeonato Brasileiro, desde dezembro do ano passado. Está em setembro.
Assim, é assustador, cara. É assustador. Assim, é loucura. A gente está em setembro, não. A gente está em agosto, mas vai entrar em setembro daqui a pouco. E aí? Até quando vai manter? Porque o time não pontua. Os times lá, a sorte do Vasco é que a galera lá de baixo também não está pontuando, mas o Juventude começou a pontuar, se vocês repararem. Inclusive contra o Vasco. Né? O Vitória pode sair da zona de abaixamento se conseguir pontuar contra o Flamengo hoje. É improvável. O provável é que o Flamengo vença a partida. Mas o Vasco, cara, é uma situação assim desesperadora. Desesperadora. E aí você podia puxar o Corinthians para essa briga do rebaixamento, você deixa o Corinthians passar. O trabalho do Diniz é bom ofensivamente, mas ele não faz gols. E é ruim defensivamente, ele toma muitos gols. Então, assim, até quando vai ser saudável manter um técnico que, de 2024 para cá, tem um aproveitamento de 0,8 pontos por jogo? O Vasco precisa de resultado. O momento pede um técnico resultadista. Um Vasco que vai jogar feio, vai jogar dando picão, vai se virar, mas vai ganhar. Vai se virar, mas vai conseguir pontuar fora. Vai se virar, mas vai conseguir ganhar 2, 3 jogos seguidos que vai dar aquele alívio para não cair. O Vasco precisa de resultados, não de boas atuações. O Fernando Diniz precisa começar a vencer em sequência. Cara, o Vasco venceu o 6-0 do Santos. Antes disso, a última vitória do Vasco era contra o São Paulo, gente. Antes de parar para a Copa do Mundo de Clubes. O Vasco não consegue ganhar jogo, gente. O Vasco não consegue vencer partidas de futebol. Até quando vai ser saudável manter um técnico que não consegue vencer? Precisa pensar nisso. Tem a Copa do Brasil no meio, que assim, eu não sei o torcedor do Vasco, tá? Mas entre avançar na Copa do Brasil e dar 6 pontos no Campeonato Brasileiro, eu prefiro 6 pontos, tá? Eu, se fosse torcedor do Vasco, ia preferir 6 pontos. Ah, vai avançar na Copa do Brasil e vai perder esses 2 jogos no Brasileiro. Você aceita? Não. Não posso perder esses 2 jogos no Brasileiro. Se o Vasco perde para Sport e Ceará, acabou. Acabou, assim. Por que eu falo que acabou? Por que eu falo que é tão importante o Vasco conseguir 6 pontos contra o Sport fora e Ceará em casa? Porque depois, meu amigo, a sequência. Em sequência, tá? Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. Os 3 melhores times do campeonato, gente. Os 3 melhores times do campeonato. Vai pegar o Flamengo. O histórico do Vasco é ridículo contra o Flamengo. Conseguiu empatar no primeiro turno, é verdade, mas o histórico nos últimos 30 jogos é ridículo. O Vasco não consegue competir com o Flamengo. Vai pegar o Cruzeiro, outro time que, assim, bola por bola, o Vasco não vai conseguir competir. E o Palmeiras, que o histórico do Vasco contra o Palmeiras também é ridículo. O Vasco só perde o Palmeiras. E, assim, os 3 melhores times do campeonato de sequência. 3 jogos ali que você pode fazer um ponto. E aí, se tu fez um ponto ali e só fez 3 na sequência Ceará Esporte, tu tá afundado na zona, pô. Tá afundado na zona. Então é por isso que você precisa fazer 6 pontos contra esses times. Ou pelo menos 4, cara. Pelo menos 4. Ganhar o Sport, empatar com o Ceará, empatar com o Sport e ganhar o Ceará, pelo menos 4 pontos. Precisa entregar pelo menos 4 pontos. O ideal são 6. O ideal é o Vasco vencer esses 2 jogos. Porque, como eu disse, a sequência depois disso é Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. O normal nesses 3 jogos é tu sair com 1 ponto, 3 no máximo. 3 no máximo. E os outros times vão estar pontuando. Então, assim, até quando vai ser saudável? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Eu ainda manteria, mas assim, Sport e Ceará. Perdeu os 2? Para mim não dá. Para mim é rua. Empatou os 2? Para mim também não dá mais. Gente, o Vasco precisa de resultados. Eu estou alertando aqui e é mais um vídeo que eu falo a mesma coisa. Resultados. Eu não quero saber se o Vasco vai jogar bem. Eu quero que o Vasco vença os jogos. Porque só assim que o Vasco vai escapar do rebaixamento. Não são boas atuações. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha do trabalho do Diniz até aqui? O que você achou do jogo de ontem? É claro que teve muitas questões ali. Quero falar também a questão do Ryan, assim, só passando por alto. Eu achei que o Diniz deu uma exagerada com o Ryan. Para mim, o Ryan é o melhor jogador da era Diniz no Vasco. É um jogador que ele conseguiu potencializar. Isso tem que ser dado o crédito a ele. Acho que ele deu uma exagerada. Não curto o técnico que dá esse tipo de escândalo na beira do campo. O Jorge Jesus às vezes fazia a mesma coisa. Eu não curto, tá? Mas eu entendo há quem goste. Mas não é a primeira vez que o Diniz passa um pouco do ponto ali na beira do gramado. Acho que são coisas que você pode conversar ali internamente no vestiário, no intervalo, mas tudo bem, entendo. E como eu disse, um jogo onde o Vasco, as laterais assim, foram um problema. O Paulo Henrique faz muita falta. Um jogo onde as laterais foram um problema para o Vasco em marcação. Um jogo de zaga foi um problema. Os problemas de sempre que a gente conhece do Vasco, que também passa pelo Diniz. Não só pelos nomes que estão ali, tá? Mas enfim, quero saber a sua opinião sobre o trabalho do Diniz, sobre os jogadores. E é isso, rapaziada. Valeu e até a próxima.